só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. E a igreja para quem não gosta de igreja? A igreja para quem não gosta de igreja, por incrível que pareça, por mais dicotômico que isso pareça, é uma igreja que eu coloquei algumas coisas ali pra gente pensar, né? Quando a gente reflete no texto mais comum no nosso meio, a gente quase que já memorizou esse texto como igreja, é Atos 2, 42 até 47. E nesse texto, se você for em casa e ler em casa, você vai ver que a igreja que Cristo deixou, essa igreja se dedicava a 4 coisas, tão somente, mais nada. Eles se dedicavam à oração, ao partir do pão, à comunhão e aos ensinamentos dos apóstolos. Só isso, mais nada. A igreja não tinha programas, a igreja não tinha eventos, a igreja se dedicava aos ensinamentos dos apóstolos, à oração, à comunhão e ao partir do pão. E é o que a gente tenta fazer aqui. A igreja, para quem não gosta de igreja, é uma igreja que primeiramente aponta para Cristo. O que é apontar para Cristo? É depender dos ensinamentos dos apóstolos. É não pregar uma mensagem que fique solta. Essas mensagens de 3 pontos motivacionais, a gente não precisa disso. É uma igreja que aponta para Cristo porque a gente está sempre baseado na palavra de Cristo. É uma igreja que, além de apontar para Cristo, é uma igreja que depende de Cristo. O que é uma igreja que depende de Cristo? É uma igreja que ora, mas de verdade. Não é aquela oração que a gente faz assim esporadicamente quando as coisas estão ruins pro nosso lado. É uma igreja que ora de verdade. Eu vou te dar um exemplo. Um dos nossos irmãos, agora não me lembro quem exatamente, falou assim: pô, eu estou experimentando o sobrenatural de Deus agora, mas não o sobrenatural de Deus daqueles eventos malucos. O sobrenatural de orar para não chover de manhã, e desde que a gente está na praça não choveu de manhã. Já parou para reparar isso? E tem gente que acha que eu sou abusado, às vezes fala comigo, o pessoal fala assim: ah, mas qual que é o seu plano? E se chover de manhã? Domingo não chove. É a minha resposta para ele. Sabe por quê? Por que domingo não chove? Porque o maior interessado no crescimento da igreja de Deus é o próprio Deus. E se ele sabe que a chuva espanta, que não deveria, mas espanta, ele vai segurar a chuva. E no dia que chover, se não vier ninguém, também amém. Mas nós oramos para não chover, a gente exercita a oração. Quando da quinta-feira eu começo a orar: Deus, previsão do tempo está dando chuva. Essa semana quem viu a previsão do tempo? Tava chuva. Falei: Deus, está dando chuva. Não pode chover domingo. Falei. É uma igreja que ora. A igreja que não, para quem não gosta de igreja, é uma igreja que aponta para Cristo, mas é uma igreja que depende de Cristo. E é também uma igreja que vive em Cristo. Sabe aquela expressão que a gente encontra em Efésios e Colossenses repetidas vezes? Em Cristo, em Cristo. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Existe uma diferença de andar com Cristo e andar em Cristo. Muita gente andou com Cristo, poucos andam em Cristo. É uma igreja que tenta andar em Cristo. O que é isso? É viver em comunhão. Porque como diz 1 João, no capítulo 4, no capítulo 5, é impossível dizer que eu amo a Deus se eu não amo o meu irmão. A maneira mais tangível de provar que você ama a Deus é demonstrar como você ama o seu irmão. São as frases que a gente fala aqui: se todos participarem de tudo, ninguém vai ter falta de nada. Minha casa é sua casa, minha carteira é sua carteira. A maneira que eu demonstro amor pelo meu irmão mostra a maneira que eu amo a Deus. Essa é a igreja para quem não gosta de igreja. E nessa igreja, às vezes o pessoal acha que tem muito marketing envolvido, né? E aí já me perguntaram: qual que é o público-alvo da sua igreja? Eu te digo qual que é o público-alvo da igreja para quem não gosta de igreja. A gente tem 2 públicos-alvos. Na verdade, a igreja é para todo mundo. A porta é aberta para todo mundo. Rico, pobre, preto, branco, japonês, hétero, gay, não interessa. Mas a gente tem em mente algumas pessoas que automaticamente se identificam com a capela, com a igreja para quem não gosta de igreja. O primeiro público da igreja para quem não gosta de igreja é aquele que se cansou da igreja. Quem aqui conhece gente que está cansado de igreja? Todo mundo. Talvez você estava cansado de igreja. Gente que se decepcionou com a igreja. Gente que se entristeceu com a igreja. Gente que se decepcionou às vezes com um homem, mas colocou a culpa na igreja. Esse é o primeiro público da capela. Porque tem muita gente decepcionada. Tem muita gente machucada. Na verdade, existe uma igreja maior do que a igreja fora da igreja. Na nossa cidade, pelo menos, é assim. Nós estamos comemorando 500 anos de reforma. São 500 anos de reforma e 2.000 anos de deforma. A gente está tendo que reconstruir a mensagem de Cristo porque há 2.000 anos a gente destruiu a mensagem de Cristo. A mensagem de Jesus era muito simples. Se resumia em 2 frases: amar a Deus e amar ao próximo. A gente destruiu essa mensagem e transformou numa mensagem de tempo, de barganha, de negociação. 500 anos de reforma.
não reformou quase nada. E 2000 anos de deforma. Um pensamento reformado e uma teologia deformada. Essa é a igreja que a gente encontra hoje. E o segundo público da igreja, para quem não gosta de igreja, é o cara que conhece alguém, que vai na igreja, que na verdade não é a igreja, e tomou uma conclusão precipitada sobre o que é a igreja e aí não quer frequentar a igreja. Captou a ideia? Conseguiu entender? É muito fácil você identificar essas pessoas na rua. A gente tem um ateu, sim, tem a pessoa que pratica outra religião, que são todos alvos de Cristo. Todos nós precisamos da graça de Cristo. Todos nós precisamos da misericórdia dele. Todos nós pecamos, até os crentes estamos destituídos da glória de Deus. Todos nós. O público é fácil de identificar, mas esses dois são evidentes. Os caras que estão machucados com a igreja e os caras que não vão na igreja porque conhecem alguém que machucou com a igreja e aí tomou uma conclusão precipitada sobre o que é a igreja. O nosso objetivo é mostrar para você o que é a igreja de verdade. Sem prepotência nenhuma. O meu objetivo é te mostrar o que é a igreja de verdade. A igreja que Jesus deixou. Portanto, eu cheguei à conclusão de que a solução para a igreja do Brasil hoje, a igreja do nosso contexto hoje, é uma igreja para quem não gosta de igreja. Haja visto que você está aqui hoje. Não deixa de ser igreja. Ela só é voltada para quem não gosta de igreja. É uma igreja virada para fora. É uma igreja que não se importa quando chega um irmão que está carregando a casa dele ali na carroça. Que a porta está aberta para ele também. Quantas igrejas você conhece que ele consegue passar com aquilo ali pela porta da igreja? Quantas igrejas você conhece? Não estou falando isso para esse povo irmão não, porque eu conheço ele. Conheço o Juarez, uma galera que conhece ele. Quantas igrejas você conhece que a pessoa entra do jeito que está e ela não é recriminada? Quantas pessoas você conhece que o banco da frente não é reservado para os mais importantes, mas é reservado para aqueles que mais precisam? Essa é a igreja, para quem não gosta de igreja. E talvez eu esteja falando isso daqui e você está assim, tá, não estou entendendo nada que você está falando, não estou escutando nada que você está falando, eu estou tentando entender porque que eu estou em pé. Por que você não botou as cadeiras aqui? Por que eu estou em pé? Porque talvez esse pequeno momento em pé, eu vou te dar uma oportunidade para sentar já já, mas talvez esse pequeno momento em pé te ajude a pensar no seguinte, que você não foi chamado para vir para a igreja. Você entendeu onde eu estou indo, né? Você foi chamado para ser a igreja. Talvez esse momento em pé te ajude a entender que você não foi chamado para ser um espectador somente. Você não foi chamado para vir assistir o culto. Quantas pessoas saem de casa e falam assim, hoje eu vou assistir o culto? Você não foi chamado para assistir o culto. Você foi chamado para prestar culto. Entendeu a ideia? É para isso que nós somos chamados. Nós não fomos chamados só para vir à igreja. Nós somos chamados para ser a igreja. Nós não fomos chamados para assistir o culto. Nós somos chamados para prestar culto. E aí talvez nesse momento em pé, você consiga entender que, pelo menos para mim, para nós que viemos aqui, não estamos atendendo, tal, a galera que está mais envolvida, você não é um membro da capela. Você é a capela. Entendeu? Quando você sair lá fora, as pessoas vão te perguntar, esse dia perguntaram para o Paulo, você ainda está sem igreja? Eu falei, não, mano, eu tenho uma igreja. É uma igreja para quem não gosta de igreja, mas é uma igreja. Eu não estou desigrejado. As pessoas acham que aqui todo mundo é desigrejado. Não, cara, isso aqui é uma igreja aqui, ó. Olha que igreja linda. É a igreja mais linda do mundo. As paredes, ó, não tem parede. A igreja não tem porta. Não fecha a porta para ninguém. É uma igreja que não exclui ninguém, é uma igreja que só inclui. Inclui todo mundo é bem-vindo, porque todo mundo precisa da misericórdia de Cristo. E aí você entenda que para nós, pelo menos para nós, você não é um membro da capela. E não sendo um membro, não crie expectativas de membro. Tem um livro muito interessante que chama Eu Sou um Membro de Igreja. E aí existem expectativas ao redor de um membro de igreja. Sabe qual que é a expectativa que eu tenho a seu respeito? Nenhuma. Eu não espero que você venha, eu não espero que você participe, eu não espero que você doe nada. Nem eu, nem Deus temos expectativa nenhuma a seu respeito, porque Deus te salvou, não foi por mérito nenhum que você tem, nada que você tem atraiu Deus. Deus não ficou atraído por nada que você tem. Deus te salvou pela graça dele, só, mais nada. Ele olhou para você e falou assim, você não merece nada. Como a gente diz na linguagem dos jovens, você é um bosta. Mas eu vou te salvar assim mesmo. Isso ofende muitas pessoas. Era assim. Nós éramos pecadores, mortos nos nossos pecados e transgressões. A palavra em Efésios, quando se fala de mortos, é a palavra necros. A gente estava podre, fedendo. Essa é a palavra. Talvez assim a gente consiga criar mais identificação com aqueles que não tomam banho com a mesma frequência que a gente. Não tem a mesma quantidade de dinheiro que a gente. Essa é a igreja para quem não gosta de igreja. Com isso em mente, eu vou te dar a oportunidade de sentar. Tem cadeiras aí. Como sempre, a gente tem mais gente do que cadeiras, então
que as mulheres possam sentar primeiro, as mulheres estão com criança. Vou te dar uns 5 minutos para você ficar com isso na mente. Fala um oi para quem está do seu lado, pega a cadeira, espalha a cadeira aí do jeito que você quiser, e aí a gente continua a mensagem. Às vezes a gente leva assim, passa despercebido o fato de que nós não somos membros de igreja. A gente não precisa ser membro de igreja. Nós todos somos a igreja. E aí eu queria começar essa mensagem com essa ideia para vocês, né? Depois de ter dito tudo isso, que você não é membro, nós não somos chamados para prestar culto. É interessante que a gente criou uma nova categoria de cristãos, né? Antigamente os cristãos eram chamados de cristãos porque eram imitadores de Cristo. Hoje, os cristãos evangélicos e outras 328 palavras que vêm depois dos títulos, eles não são mais cristãos porque são imitadores de Cristo. São cristãos porque são imitadores do pastor da moda. E aí nasceu uma modinha nova e assim o negócio começa. Então, eu queria reforçar essa ideia para vocês. Que nós não fomos chamados para ser, para fazer isso. Nós fomos chamados para ser. E aí, enquanto eu estava desenvolvendo essa mensagem, curiosamente durante essa semana, eu vou sempre testando a mensagem, né? Normalmente as mensagens que eu escrevo, elas acabam quarta-feira. Aí quinta-feira, acaba quarta-feira assim, um rascunho. Aí eu saio com ela na cabeça, deixo ela ficar dando volta aqui, porque nunca a primeira é a melhor, né? Sempre tem aquela renovada e tal. Daí eu vou passeando, trocando ideia com a galera, quarta e quinta-feira sempre para tomar um café, e eu vou dando aquela testada na mensagem. Tá, solta um pedacinho da mensagem para ver se funciona e tal. E aí as pessoas vão falando, isso e aquilo, vão fazendo algumas críticas construtivas. E aí um irmão falou para mim o seguinte essa semana: eu não gosto de insistir muito com as pessoas sobre Jesus, não. Eu prefiro só viver minha vida e deixar as pessoas verem. Falei, ótimo. Quantas pessoas vivem uma vida exemplar cristã que as pessoas veem a diferença e falam assim, uau, esse cara é diferente. São raros, né? Mas, se você conseguir... E aí eu falei para ele o seguinte, Jesus também não insistiu com ninguém não, cara. Você não vê Jesus insistindo com ninguém, você nunca vê Jesus fazendo apelo 5 vezes. Eu vou contar até 3, se você quiser aceitar, se você quiser me aceitar, você levanta sua mão. Aí ninguém aceita, ele fala assim, vou dar mais uma chance, porque talvez você esteja com vergonha. Você não vê Jesus fazendo isso. Jesus não precisa disso. Ele pregava uma vez só e pronto, foi embora. E tinha gente que não entendeu a mensagem ainda. Ficava sem entender e ele ia embora. E aí ele ia explicando para quem ia seguindo. E aí eu falei pro cara, a diferença é que Jesus, embora ele não tenha insistido com as pessoas, ele foi sempre intencional a respeito do que ele fazia. Aonde ele ia, ele tinha plena consciência do que ele estava fazendo. Aí a pergunta que eu quero te fazer hoje é o seguinte, com todo esse pensamento em vista, qual foi a última vez que você se envolveu num discipulado? Já voltei para Tranquilo, mas volta mesmo. Eu vou ficar mesmo. Demorou. Tem gente que fala, já volta indo, não vai volta, né? Então, qual foi a última vez que você se envolveu num discipulado? Qual foi a última vez que você foi intencional a respeito de uma pessoa e falou assim, eu vou ensinar sobre Jesus para essa pessoa. Eu vou viver com ela. Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que intencionalmente você se doou para alguém? Falou assim, agora a minha vida vai ser em função dessa pessoa pelos próximos 6 meses, 1 ano. Qual foi a última vez que você fez isso? Eu lembro que quando a gente estava montando a tenda aqui, o Ítalo estava aqui desde o começo também, assim como algumas outras pessoas, mas ele me fez essa pergunta. Falei que quando eu morava na Nova Zelândia, era muito comum a gente alugar uma casa e outras pessoas virem morar com a gente. A gente faz isso fora do país para economizar dinheiro. Quem já morou fora do país aqui sabe disso. E aí o pessoal vinha morar com a gente. Na primeira fase da minha vida fora, a gente fez isso por necessidade. Graças a Deus eu fui muito privilegiado e logo depois do primeiro ano eu nunca precisei dividir casa com ninguém. E aí eu falei para a Naline, vamos dar um tempo para nós mesmos? Sabe, o crente egoísta. Vamos dar um tempo para nós mesmos? Vamos ter a nossa privacidade e tal. Daí a gente alugou uma casinha maior, mas só para nós. Durou 1 mês. Aí apareceu gente lá na igreja que precisava de casa. Eu falei, agora eu vou botar dentro da minha casa sem me pagar. Estou falando isso para me gloriar, estou falando isso para te dar um exemplo do que era o discipulado de verdade. O que aconteceu ali? Essa galera que mudou para dentro da minha casa, que morou comigo anos, 6 meses, sem me pagar nada, me dando prejuízo, comendo a minha comida, porque a gente dividia os espaços na geladeira e o espaço dele estava sempre vazio. Felipe, se você estiver vendo essa mensagem, ó, recado para você. Sempre vazio. E o meu ficava enchendo e esvaziando, enchendo e esvaziando. E aí chegava em casa de noite, depois da igreja, depois do trabalho, vamos comer um macarrão? Aí ele, na desculpa de eu faço macarrão, mas ele não precisa comprar, né? E aí ele fazia o macarrão, o irmão dele era chefe, gente boa pra caramba. O que aconteceu com essa galera? Essa galera estava tudo desviado. Alguns nem conheciam Jesus, conhecia. Hoje o Felipe é missionário, vai para a África para trabalhar num orfanato. Ele entregou a vida dele. Por quê? Porque ele viu
o comportamento. Discipulado não é ensinar uma pessoa sentada e outra em pé. Discipulado é viver. E discipulado também não é de cima para baixo. Discipulado é horizontal. Esse negócio de hierarquia de discipulado, como é que chama o negócio lá? Eu não gosto de falar nome, mas tem que falar nome, né? Esse último que saiu aí da moda aí, DNA, sei lá. Esse negócio de cima para baixo, isso é besteira. Jesus nunca teve nada de cima para baixo. Jesus sentava numa roda com os 12 e falava assim, e aí, o que vocês querem aprender agora? Era assim. E às vezes, olha só, às vezes Jesus começava a conversa e os caras faziam uma pergunta e aí o ensinamento vinha da pergunta. Jesus não falava nada, ele estava só ali de boa, comendo um churrasquinho de peixe na praia. E aí os caras falavam assim, mas e isso aqui? Aí começava o ensinamento. Por quê? O discipulado é horizontal, não é vertical. Se alguém algum dia falar para você que você tem que estar debaixo da autoridade de alguém, sai correndo dessa pessoa. Porque você só pode estar debaixo da autoridade de uma pessoa. Vamos ver se vocês sabem quem é. Cristo. Se você se submeter a Cristo, você não vai ter problema nenhum em participar de nada. Você só não vai ser escravizado por homem nenhum. Detesto falar nome, mas é inevitável. A gente vive numa cultura que a gente criou outra categoria de cristão. Essa categoria de cristão não é bíblica. Não é bíblica. Então a gente precisa começar a entender essas coisas. Nós não fomos chamados para isso. Só que, para sermos essa igreja, para a gente ser essa igreja, para quem não gosta de igreja, a gente vai precisar passar algumas... A gente vai fazer coisas que talvez nunca foram feitas antes. Não é prepotência. Talvez você chegou antes aqui da reunião de oração. Isso não é prepotência. Talvez a gente tenha que fazer coisas que ninguém nunca fez. Uma delas, por exemplo, é admitir que esse modelo de igreja é o modelo mais próximo da Bíblia que você consegue encontrar. Porque você não vê na Bíblia em momento nenhum ide e plantar igrejas. Qual que é o mandamento de Jesus? Mateus capítulo 28, versículo 18 e 19. Todo mundo sabe de qual. Ide e fazei discípulos. Você precisa de igreja para fazer discípulo? Qual foi a última vez que você se envolveu num discipulado, mesmo não estando na igreja? Qual foi a última vez que você entregou a sua vida para alguém para falar, eu quero te mostrar quem é Jesus? Uma vez me perguntaram, o que você quer escrito? Falou que ia voltar, irmão. Tranquilo, tranquilo. Tá bom, saiu daqui alimentado, pelo menos com um pouco. Show de bola. Então, qual foi a última vez que você se envolveu num discipulado? Você não precisa de igreja para isso. A gente não precisa de estrutura. A gente não precisa de parede. Talvez, preste bem atenção no que eu estou falando. Nós estamos aqui há quase 2 anos. Eu estou no Brasil há quase 2 anos. Acho que já deu para perceber que eu não vim brincar de igreja. E tem algumas pessoas que estão caminhando junto já há quase 2 anos. Acho que já deu para perceber que eles também não estão brincando de igreja. Talvez você veja na nossa cidade e em outras cidades algo que você ainda não viu antes. Talvez você veja crentes, cristãos tão maduros a ponto de dizer com toda certeza, eu não preciso do templo, porque eu sou o templo. Não sozinho, porque sozinho ninguém é nada. Mas nós somos a igreja. O fato da gente se reunir, imagina, hoje a gente tem 100 e poucas pessoas, imagina no dia que a gente tiver 500 pessoas reunidas numa praça. Alguém vai te perguntar assim, mas quando que você vai para o prédio? Eu estou quase chegando no ponto de falar nunca. Eu sei que a galera que monta a tenda, a vida é terça, né? Eles vão fazer reunião depois lá. Eles vão fazer reunião depois lá e falam assim, vamos tirar o pastor. Mas, pra quê? Para pensar. Quando que Jesus precisou de tempo? E ele também não precisou de 500 pessoas. Jesus transformou a história com 12. E desses 12, pelo menos 9 eram fuleiros. Estava só de vez em quando. E dos 3 que era mais chegado, só sobrou um no pé da cruz. Mesmo assim, porque Jesus segurou ele no final, porque senão ele tinha corrido também. E só com esses 12 ele transformou a história da humanidade. Só com esses 12 ele criou um negócio que nunca ninguém conseguiu criar. É a organização que mais tempo tem na face da Terra. A mais velha, depois do cristianismo, deve ser a Coca-Cola. Você vê a intensidade que Jesus fez com 12 homens. Mais uma vez eu te pergunto, qual foi a última vez que você se entregou para uma pessoa? Eu falo assim, essa pessoa que eu vou ensinar sobre Jesus. Essa pessoa que eu vou dar minha vida para ela, eu vou botar ela na minha casa, eu vou dividir o que eu tenho com ela, eu vou sentar com ela constantemente. Não é 1 hora por semana no Conexão, não. É assim, ó, cara, tô com saudade de você. Senta junto, troca ideia, abre a Bíblia, ensina Cristo. Essa é a igreja. Não precisa disso. Na verdade, a gente não precisa nem se reunir domingo. Já parou para pensar?
O pessoal dá tiro, fala que eu estou dando tiro no pé, né? Mas estou mesmo. O ideal seria se nós tivéssemos tanta intimidade entre nós aqui, ó, que a gente não precisasse se reunir no domingo. Que aí cada um daqui, imagina se cada um de nós aqui falasse assim, cara, eu vou para Belém do Pará. Lá tem 5 amigos meus, que eles estão perdidinhos, os caras não conhecem Jesus, e as igrejas lá estão tudo bagunçadas. Vou lá plantar uma igreja também. Vou plantar uma semente eterna lá. Aí você vai. Fica lá. Aí a gente vai trocando mensagem. Hoje, graças a Deus, a gente tem um WhatsApp. A nossa igreja está assim, ó, espalhada. Há uma possibilidade dessa igreja, desse modelo, né, funcionar. Porque é o mais bíblico possível. Enquanto a gente continuar na Bíblia, a gente vai continuar sendo bem sucedido. No momento que a gente sair da Bíblia, vai dar ruim. E para ser essa igreja, para quem não gosta de igreja, a gente vai precisar passar por algumas coisas. A primeira coisa que a gente vai passar é passar de espectador para explorador. A gente tem uma mentalidade de espectador. Não é explorador de explorar as pessoas não, tá? Disso aí a gente já está cansado, a gente já tem muito já. Explorador no sentido de explorar territórios novos, de explorar coisas novas, de ter liberdade de fazer pergunta, de falar assim, não, eu não entendi, porque tem gente que acha que fazer pergunta é duvidar de Deus. Fazer pergunta não é duvidar de Deus. Quanto mais perguntas você faz, mais sólida a sua fé fica. O segredo não é ter as respostas, é saber qual pergunta fazer. Esse é que é o segredo. Então a gente precisa passar de espectador para explorador. A gente precisa sair dessa mentalidade. Os nossos personagens bíblicos que a gente tanto admira, todos eles foram exploradores. Por exemplo, se você tiver sua Bíblia aí, abre sua Bíblia em Mateus capítulo 4, eu vou te mostrar um negócio interessantíssimo. Talvez você já leu esse versículo várias vezes e nunca prestou atenção nisso que eu vou te falar. Mateus capítulo 4, versículo 18 até o versículo 20. Vou ler esses 2 versículos e vou te mostrar um detalhe. Não é a base da pregação hoje, mas eu vou te mostrar esse detalhe. Nós estamos falando sobre igreja para quem não gosta de igreja, não é mesmo? Aqui diz o seguinte, Mateus 4, 18 a 20. Achando a beira do mar da Galileia, andando pela beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, que era chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes no mar, ou seja, estavam pescando, pois eles eram pescadores. E aí Jesus disse, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Não é pescador de ilusão, é igual o Rapa, né? Pescadores de homem. E aí olha só o que eles fizeram. No mesmo instante, olha que interessante, no mesmo instante, o que eles fizeram? Fecharam as redes e seguiram Jesus. No mesmo instante. Quantas pessoas hesitam durante muito tempo para deixarem de ser espectadores e passarem a ser exploradores? Eles não sabiam para onde eles iam. Quando Deus chamou Abraão, falou assim, sai da sua terra, vou para onde? Vai, filho. No caminho eu te mostro. Todos os personagens bíblicos que a gente faz referência são exploradores. Abraão era um explorador, Jacó era um explorador, Isaac não um explorador negativo, um explorador de conquistar terras novas, para perspectivas novas. Essa era a perspectiva deles. Todos eles. Davi era explorador porque entrou em guerra. Salomão era um explorador, que era um cara mais sábio. Do antigo até o novo. Jesus era um explorador. Embora ele tenha andado muito pouco, ele andou por territórios espirituais novos. Ele explorou algo no coração do homem que não havia se explorado ainda. A religião tinha aprendido, Jesus foi lá e libertou. Paulo era um explorador. Timóteo, Barnabé, todos esses eram exploradores. Para nós sermos uma igreja, para quem não gosta de igreja, a primeira coisa que a gente precisa passar é passar de espectadores para exploradores. O que significa que eu e você não podemos mais ser espectadores. Por exemplo, você não precisa perguntar que horas a gente chega para montar a tenda. Só vem. Só vem. Ah, mas eu não posso chegar às 7. Chega às 7h30. Chega às 8. Só vem. Por quê? Porque você não vem para sentar na cadeira. Você não veio para assistir o culto. Você veio para prestar culto. E você presta culto quando carrega água, quando monta a mesa, quando monta a cadeira. Por quê? Porque o prestar culto, a gente presta culto a Deus e também presta culto para as pessoas. Aqueles que não conhecem Jesus, talvez aquele cara que está sentado aqui e foi embora, essas pessoas são eles que usufruem da cadeira que você coloca. Não somos nós. A cadeira não é para a glória de Deus. Para a glória de Deus é o louvor que nós cantamos, é a vida que a gente vive. Nós somos o sacrifício para Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 fala, entreguem-se vocês mesmos como sacrifícios agradáveis. O que a gente faz aqui é um sacrifício para a nossa glória e para a glória daqueles que não conhecem a Deus ainda. A cadeira, a tenda é para a nossa glória. Você acha que Deus se importa com ou sem tenda? Deus é muito mais... Você acha que Deus fica com calor quando ele entra debaixo do sol? Deus é muito mais forte do que o sol. Na Nova Jerusalém não tem nem sol, é a glória dele que ilumina o local, pra você ter uma ideia.
Então a gente não precisa, isso daqui não é para Deus, isso aqui é para nós, é um conforto para nós. Para isso que a gente fala de dinheiro. Eu estava ouvindo essa história, um negócio que a gente tem muito cuidado aqui, mas hoje vale a pena falar. Eu estava ouvindo essa semana um cara chamado T.D. Jakes. Quem aqui conhece T.D. Jakes? Quem aqui já ouviu falar de T.D. Jakes? Um pregador famoso, poucos já ouviram falar, um negão grandão assim. Ele estava, além de ser um pregador, pastor de uma igreja que chama Porter's House, ele é produtor de cinema, ele é empresário, ele tem um monte de coisa. E aí ele estava contando a história dele, que quando ele escreveu o primeiro filme dele, ele não tinha ideia de que ia virar um filme de cinema. Era uma peça de teatro, porque ele e a mulher dele ia pelas cidades assim, ó, fazendo pecinha de teatro de fantoche. E aí ele escreveu, um cara viu e falou pra ele, cara, você vai virar um filme. Aí ele falou pro cara assim, mas em Hollywood, quando você tem uma ideia de um filme, você também tem o orçamento de um filme. Quem aqui sabe que para fazer um filme custa milhões de dólares? É muito dinheiro. Ele falou, eu não tenho dinheiro. Aí o cara virou e falou pra ele assim, se você vê dinheiro como um obstáculo, o dinheiro sempre vai ser uma luz vermelha. Se você vê dinheiro como uma solução, ele vai ser sempre uma luz verde. Uma analogia que pra mim mudou a estética do lance. Sabe por quê? Porque eu não estou escrevendo filme. Nós estamos escrevendo história. Pegou a ideia? Nós não estamos escrevendo filme para entreter as pessoas. Nós estamos escrevendo história. História eterna. Jesus nos chamou para que nós dessemos frutos e frutos eternos. Quando alguém chegar no céu e essa pessoa teve conhecimento de Cristo por intermédio da sua vida, aquele é o fruto que você plantou. É isso que nós estamos fazendo. E para isso daí, meu amigo, dinheiro não pode ser obstáculo. Dinheiro tem que ser solução. Dinheiro, na verdade, nunca foi obstáculo. Aí como é que resolve o problema do dinheiro? Pedindo dinheiro para as pessoas? Não. Sem falar de dinheiro. Então, ano que vem, eu falei para a galera, o ano para mim já está acabando. Que agora a gente vai entrar no Natal, festividade e tal. Ano que vem nós vamos fazer mais esforço ainda para não falar de dinheiro. Para dificultar mais. Talvez 1 ou 2 vezes por ano nesses encontros eu fale contigo. Mas quando a gente passa de espectador para explorador, eu me incluo de tal maneira que agora eu não espero os outros darem. Eu não meço a minha doação pelo que o outro dá. Eu meço a minha doação pela vontade e o desejo que eu tenho de dar frutos eternos. Então quando eu falo isso daí que vocês estão fazendo, isso daí que nós estamos fazendo, vai dar fruto. Eu quero participar. Porque se todos participarem de tudo, ninguém vai ter falta de nada. Então para ser uma igreja que, para quem não gosta de igreja, nós vamos precisar passar de espectadores para exploradores. Todas essas pessoas que são exploradores têm uma coisa em comum. O que todos os exploradores têm em comum? Abraão, Isaac, Jacó, todos esses. Uma das coisas que eles têm em comum é que eles tiveram que pagar um preço muito alto. E é aí que a gente faz a peneira, né? Peneira da igreja. Que é o preço alto. Nem todo mundo está disposto a pagar o preço. Nem todo mundo está disposto a carregar a cruz. Jesus falou, todo aquele que quiser encontrar a sua vida deve perdê-la. E todo aquele que quiser todo aquele que quiser encontrar a sua vida aqui vai perder. Todo dia a gente tem que carregar a nossa própria cruz. Isso é disso que eu estou pregando para quem já sabe, isso é discurso de crente antigo. Mas quantos de nós estamos de fato carregando a nossa cruz? Quantos de nós estamos de fato vivendo uma vida sacrificial? Quantos de nós estamos entregues a ponto que se tiver que escolher entre o seu chamado e alguma coisa que vai te beneficiar, qual que você vai escolher? Sabe por que eu voltei para cá? Porque o meu chamado foi mais forte do que aquilo que me beneficiava. Deus começou a falar comigo, eu batalhei com Deus 3 anos. Ele começou a falar comigo em 2012. O único que sabe dessa história aqui é o Thiago, que desde finalzinho de 2012, 2013 eu falava com ele, Thiago, Deus falou para eu voltar pro Brasil. Ele falou, você é maluco? Thiago, eu vou voltar pro Brasil. Não volta, cara, fica aí, cara. Estava sendo usado. Aí estava sendo usado. Pelo Thiago. No final de 2013 eu falei, Thiago, Deus falou pra mim que você vai trabalhar comigo, cara, na igreja. Tá amarrado. Ele falou pra mim. Tá aí. Eu só vim pra cá em 2015. Por que eu tô contando tudo isso? Pra passar de espectador para explorador, você tem que entender que você vai pagar um preço alto. Não tem promessa. Já viu aquelas pregações da promessa? Tem promessa. Eu adorava uma pregação dessa antiga. Eu tô te esperando. Não tem promessa pra você. Não posso prometer nada. O que eu vou te prometer é sangue, suor, sacrifício, perda, choro. Isso eu te prometo. Vai acontecer na igreja. Pessoas que você gosta vão vir pra cá, não vão gostar. E aí vão embora. E elas vão continuar sendo enganadas, manipuladas por um sistema religioso. Você vai bater perna dentro da sua casa, pai e mãe.
Vão falar para você, você está no lugar errado, você vai sofrer com isso. Isso é eu de menos, eu de menos. Vai chegar uma hora que Deus vai falar para você assim, filhão, você juntou 20 mil, né? Tá na hora. Tá na hora. Quando eu fui embora da Nova Zelândia, eu deixei um carro para trás de 10 mil dólares. Eu dei assim, ó. Que Deus falou para eu dar. Aí dei o carro. As pessoas perguntam, você é maluco? Não. Sou cristão. Vai chegar uma hora que Deus vai falar contigo. Eu não fico falando para as pessoas que você vai fazer, mas vai chegar uma hora que Deus vai falar contigo. E aí na hora que Ele falar, você tem que escolher. Você vai escolher o seu chamado ou aquilo que te beneficia. Você vai entender porque eu estou falando isso. Primeira coisa que a gente vai precisar passar, de espectador para explorador. Às vezes a gente fica esperando a oportunidade, né? Eu estava vendo um cara falar, ele falou assim, Deus, Ele só dá matéria-prima. Deus não dá obra-prima. Deus dá matéria-prima. A obra-prima quem faz somos nós. Então Deus te dá matéria. Deus não faz cadeira. Ele dá a borracha que sai da árvore. Ele dá a matéria-prima. Você tem que pegar o seu talento e transformar ele em obra-prima. Deus não vai dar para nós uma igreja pronta. Pode ser que um dia Deus dê uma oportunidade, apareça um terreno na nossa frente, até por isso a gente junta dinheiro. Por isso é importante a sua contribuição. A gente está tentando cobrir aquele espaço ali para a gente não precisar ficar na grama. Mas a gente continua contribuindo, porque pode ser que um dia Deus fale assim, está aqui um terreno na sua frente, a matéria-prima. Transforma em obra-prima. Aí a gente precisa comprar. A gente precisa de dinheiro. Então se a gente parar de contribuir, a gente não vai ter. Mas também não precisa contribuir muito. O sacrifício financeiro é o menor que a gente precisa numa igreja para quem não gosta de igreja. Sabe qual é a maior vantagem na igreja para quem não gosta de igreja? Por que esse modelo pode se espalhar pelo Brasil e pelo mundo? Porque não custa nada. Não custa nada. Se a gente quisesse se reunir aqui nessa igreja sem gastar um centavo, a gente podia. A gente gastou porque é para o nosso conforto. Compramos uma tenda de 5 mil reais, compramos cadeiras. Essas cadeiras custaram 2.200 reais todas elas. Daqui a pouco tem que comprar mais. No começo a gente comprou umas caixas de som, porque no restaurante que a gente estava não tinha acústica. Agora está acabando com a minha garganta, porque também não tem luz aqui, não tem porque ligar o som. Então, a gente não precisa de nada. Imagina aqui se a gente pegasse essa galera aqui e falasse assim, vamos plantar uma igreja em Barra Mansa? Vamos, a gente leva essa galera aqui e vai. Só precisa das pessoas. A matéria-prima da igreja, para quem não gosta de igreja, não é coisa, é gente. Matéria-prima é gente. Funciona em qualquer lugar. Essa igreja funciona em qualquer lugar. É a única igreja que é reproduzível. Aí eu te pergunto, aonde você encontra essa igreja? Na Bíblia. Na Bíblia. Por mais confrontante que pareça, a Bíblia não ensina a gente a pagar 5 mil de aluguel todo mês. Você é contra? Não. Pode ser que um dia Deus nos coloque num contexto que a gente tem que fazer. Não posso também falar que a gente nunca vai fazer. Mas o que a Bíblia nos ensina é que a igreja são as pessoas. E que se a gente tem condição de ser bom mordomo do dinheiro, a gente tem que ser. Isso é mordomia financeira. Mordomia financeira é falar, eu não vou pagar 5 mil reais de aluguel, porque é jogar dinheiro fora. O que não significa que a gente tem que parar de ser generoso. E aí eu já falei aqui, se cada um trouxer 10 reais por culto, a gente tem mais do que o suficiente para arrecadar, para pagar todas as despesas, para pagar... Você sabia que a igreja me paga? Quem que sabia que a igreja me paga? Então, eu tô abrindo para vocês aqui, é um negócio raro, né, na igreja. O pessoal tá assustado, você vai falar que você ganha, eu ganho 1.200 reais da igreja. Sai do seu bolso. Eles querem aumentar. Eu estou dando glória a Deus que estão querendo aumentar. Porque 1.200 reais não dá para sobreviver, verdade. Mas eu fiz alguns investimentos para eu poder sobreviver nessa fase. Eu calculei o custo da igreja. Lucas capítulo 14 fala assim, quando você for começar a construir uma torre, calcule para você não começar a construir e parar no meio. Eu não vou parar no meio. A igreja vai continuar. Não é porque a igreja não tem dinheiro para me pagar ou para fazer outra coisa que a igreja vai morrer, não. Eu calculei o preço. Quando eu vou para a guerra, eu olho o outro exército para ver. Eu só entro em briga que a gente ganha. Tá aqui o Juninho aqui, ó, meu amigo das antigas, quando a gente era do mundão lá, que a gente ia pros bailes, a gente só entrava nas brigas e a gente ganhava, mano. Você vai entrar na briga pra perder? Dentro do baile lá? Não. A gente sabia. Ele mesmo é culpado. Várias vezes ele falou pra mim assim, vai lá e dá o primeiro. É mole, né? Vai lá e dá o primeiro. É mole. Glória a Deus, Jesus salvou a gente. Então, a gente tem que calcular o preço. A gente tem que calcular o preço. Eu calculei o preço. Mas sai do seu bolso, cara. Porque a igreja paga. Quando a gente senta para tomar café, que eu convido você para o café, não sei, tem muita gente aqui que ainda não tomou café comigo. Ou com os outros. A gente tem outros líderes também na igreja, outros pastores. Não líderes, esquece falar de líderes, esquece, desculpa. A gente tem outros pastores, e pastores também não é hierarquia. Pastor é aquele que tem um dom pastoral para cuidar das pessoas.
Tem o Thiago que de vez em quando conversa com a galera, tem o Hélio, tá entrando outras pessoas agora. Quando a gente mostra o Paulo todo tatuado com a camisa de caveiro, fala, pô, o cara ali, o cara ajuda na igreja, o pessoal assusta. Essa galera tem dom pastoral. Ele é pra assustar mesmo. É pra assustar, né? Ele é o pastor da porta, né? Mas essa galera tem dom pastoral. Pra cuidar, pra conversar, pra ter tempo. Quando a gente vai sentar num café, que a gente toma um café, que a gente fala assim, não precisa pagar a conta não. Você acha que eu sou bonzinho assim, que eu tô pagando o meu dinheiro? Claro que não, cara. A igreja tem um orçamento pra isso. Sai do seu bolso. É para isso que você contribui. Estou tentando te dar essa visão para você entender, para você não ser enganado. Aqui ninguém precisa ser enganado. Essa é a igreja, para quem não gosta de igreja, ela é transparente. Se você quiser saber quanto entra e quanto sai, tem lá. Mês passado entrou R$1.800 na igreja. Na minha opinião foi uma vergonha. Porque normalmente a gente acumula R$4.000, R$5.000 por mês. Entrou R$1.800. Parece que a galera tirou a ideia de que tá na praça, não precisa pagar. Estou falando isso para vocês entenderem. Realmente não precisa. Isso aqui é de graça. Ó. Você vier aqui todo domingo e participar, você vai participar. A gente não quer que você dê porque você se sente obrigado a dar. Eu quero que você dê porque você decidiu no seu coração, porque você vê que isso aqui dá frutos. Quantas pessoas estão aqui, ó, que você não conhecia, que não tinham um relacionamento com Jesus e estão vindo, estão voltando. Por quê? Porque está sendo pregada a palavra. Irmãos e irmãs em Cristo, que já têm fé em Cristo, a razão pela qual eu preciso do seu dinheiro e do meu dinheiro é para que nós possamos trazer essas pessoas para tomar um café. É isso. É para vou falar, vocês vão rir, né? Porque a gente brinca disso. Você está investindo em terra fértil. Está sonhando em terra fértil. Mas não é para fazer campanha. É porque dá frutos. Dá frutos. A árvore é conhecida pelo fruto. Eu desafio qualquer pessoa a chegar e falar que a capela não dá fruto. A capela está dando fruto. Quantas pessoas que estão aqui no nosso meio que não congregavam em igreja, que não tinham relacionamento com Cristo, e agora estão andando com Cristo, estão lendo Bíblia, estão melhorando o casamento, estão amadurecendo. Isso é fruto. É aí que vai o seu dinheiro. Seu dinheiro não vai em coisas. Você devia dar glória a Deus por isso, seu dinheiro não vai em coisas. Tem gente que está tão acostumado com pagar 10% para pagar ar-condicionado que acha estranho. Eu estou falando para você que a nossa prioridade não é coisa. Nossa prioridade é gente. No dia que a gente puder pagar o salário de um Wellington, o salário de um Paulo da vida, no dia que eu puder pagar o salário que ele ganha na empresa dele para trabalhar na igreja, eu pagaria. Porque eu tiro ele, que ele está à sua disposição. Sabe qual que é o trabalho do pastor? O trabalho do pastor não é ser teólogo. O trabalho do pastor é estar disponível. É isso. Cara, precisa da sua ajuda para isso e aquilo. Tamo aí, mano. Vamos caminhar junto. Ele vai guiando as ovelhas. Por isso que a gente tem alguns. Não é para você depender só de uma pessoa. A igreja não pode depender de uma pessoa só. A igreja, para quem não gosta de igreja, não pode ser uma igreja baseada numa personalidade. Não pode ser a igreja do Pedro, a igreja do Tiago. Não pode. Tem que ser a igreja de Cristo. A gente quer ser uma igreja, para quem não gosta de igreja, que aponta para Cristo, que depende de Cristo, que vive em Cristo. Tudo isso. E isso dá trabalho. Isso custa. E aí a Bíblia mesmo fala que um homem sem visão, quando não tem visão, o povo padece. Um homem sem visão é um homem sem destino, ele não sabe para onde vai. E você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. A gente sabe para onde a gente quer ir. A gente quer ser uma igreja para quem não gosta de igreja. A gente quer ser uma igreja que alguém fala assim, cara, eu quero plantar essa igreja lá na Bahia. Mano, vai. O que precisa? Gente. Só. Mais nada. O resto está tudo disponível, tudo de graça para você. O que a gente puder te dar, a gente vai te dar. Toma. Vai. De graça. Sem manipular, sem vender nada para ninguém. E aí um cara estava falando sobre visão, eu vi isso também essa semana. Quando você vai viajar, por exemplo, no final do ano eu vou fazer uma viagem. Eu sei que eu vou pro litoral. Então eu não vou levar casaco. Porque eu não preciso de casaco. Porque lá faz sol. Vou pra praia. Então não preciso de casaco. Quando você vai viajar, você olha para a previsão do tempo. Você vai ver quanto tempo você vai passar. Você faz a mala de acordo com os dias que você vai passar naquela localidade, não é verdade? Só os homens, né? Porque as mulheres fazem mala para passar a eternidade. Né? Enfim, eu já dei muita moral para as mulheres nessa relacionamento, né? Agora vou dar um pouquinho de moral para os homens. Mas a gente faz a mala de acordo com o que a gente precisa. E a gente deixa para trás aquilo que a gente não precisa. Para ser uma igreja, para quem não gosta de igreja, a gente não precisa descobrir o que a gente precisa. A gente já sabe o que a gente precisa. Vamos ver se vocês sabem. O que a gente precisa? De gente. Só isso. A igreja em si, lógico que a gente precisa de Cristo, do Espírito Santo, mas tirando a espiritualidade de lado, a gente precisa de gente. Só isso, mais nada. Todo o resto é de graça. Agora, o que a gente não precisa? A gente não precisa de uma conta de aluguel. A gente não precisa de R$2.000 de energia de ar-condicionado. A gente não precisa de microfone caro.
A gente não precisa de carro para o pastor de 150 mil reais. A gente não precisa de viagem em hotel de primeira. Não precisa de nada disso. Porque quando a gente viaja, a gente fica na casa dos outros. Que é assim que a Bíblia fala. Como que a Bíblia fala? Vai e se hospeda na casa daquele que te receber. É ou não é? Quem precisa de hotel? Quando eu for viajar, vocês não precisam pagar hotel, não. Eu me recuso a ficar no hotel. Eu fico no hotel na aba dos outros. Quando os gringos vêm pra cá, daí as igrejas grandes põem eles no hotel, eu vou na aba dos outros. Fico lá na piscina e tal, tranquilo. Não estou pagando. Eles estão pagando, o problema é deles. Agora aqui não. Aqui eu, se depender de mim, e se depender dos outros irmãos, dos outros pastores, se depender de mim, eu vou gritar para você não botar seu dinheiro em conta de hotel de primeira classe. Ah, no dia que a igreja crescer e tal. Você, que não é um espectador, que agora é um explorador também, que não é membro da capela, mas é a capela, você vem e puxa minha orelha e fala, ô, o que você tá fazendo, mano? Eu lembro lá em 2017, final de 2016, você pregou pra mim que nem ficar em hotel, que custa R$1.500 a diária. Ah, não tem um lugar pro cara ficar. Pô, acha um hotelzinho para mim. Airbnb, cara. Airbnb, barata. Talvez esteja falando aqui, outros pastores estão vendo lá e tal. Cai na real, mano. Você tá gastando dinheiro da igreja. É o dinheiro das outras pessoas. É o dinheiro que as pessoas trabalham. Comi um mosquito, cara. Brincadeira. O inimigo tá andando. É igreja pra quem não gosta de igreja. Enfim, nós precisamos passar de espectadores para exploradores. Segunda coisa que a gente precisa passar. A gente precisa passar de criatura para filho. A gente vive uma mentalidade muito errada no cristianismo. Muitos de nós conseguimos chegar até servo. A gente consegue entender, sou servo. Mas a gente não consegue viver como amigo e filho de Deus. Todo mundo é criatura de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. Todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Todos. Crente, não crente, espírita, budista, enfim, todos nós somos criaturas de Deus. Alguns conseguem se ver na posição de servo de Deus. Não estou falando que é errado. Paulo dizia que ele era servo de Deus, servo de Cristo. Pedro dizia que ele era servo da igreja, servo de Cristo. Não estou dizendo que é errado, mas isso é um estágio de consciência. Porque Paulo também dizia que ele era escravo, mas ele também era co-herdeiro. Captou a ideia? Eu sou escravo, mas eu também sou herdeiro de Deus, herdeiro do reino com Cristo. Desde que eu sofra junto com Cristo. Então, a gente precisa aprender a tirar essa mentalidade de escravo e passar a viver como filho. Porque o filho é diferente do escravo. Quando Jesus fala dessas etapas, e Jesus fala para os discípulos o seguinte: eu já não vos chamo mais escravos, agora eu vos chamo amigos, porque os escravos não sabem das coisas, dos negócios do dono. Então, quem sabe dos negócios do dono também não é o amigo, é o filho. É o filho. E a gente precisa aprender a viver como filhos. Olha a diferença. O escravo, ele não está nem aí para as coisas. Porque ele é só escravo, ele trabalha só pelo dele. Carteira assinada, aquele lance. O filho cuida. O filho que entende, que conhece os negócios do pai, o filho trabalha nos negócios do pai. Olha só que interessante. De espectador para explorador e de criatura para filho. Quando você entende como filho, você trabalha no negócio do pai. Se a sua família tem um negócio, para que você vai trabalhar de carteira assinada para os outros? Você trabalha no negócio do pai. Se você entende a sua salvação e entende que você é filho de Deus, você trabalha na obra do pai. Faz sentido o que eu estou falando? Vocês estão conseguindo entender? A gente tem que trabalhar na obra do pai porque nós somos filhos. O filho que conhece os negócios do pai, ele investe nos negócios do pai. Por quê? Porque quando o pai morrer, vai ficar para quem? Para ele. Então ele investe, ele cuida, ele trabalha, ele investe nos negócios do pai. O filho se entrega pelos negócios do pai. Ele não admite que ninguém fale mal do negócio do pai. Não, é daí que sai meu sustento, mano. A minha escola, meu coleginho ali, ó, Macedo Soares, minha faculdade é paga com esse negócio aí. Então ele defende, ele investe, ele defende os negócios do pai. O filho se entrega pelos negócios do pai. Nós fomos chamados para sermos filhos. Nós não fomos chamados para ser só escravo. Nós somos chamados para ser filho. Aí tem muita gente aqui que veio machucado de igreja que vai falar assim: ah, mas eu já fiz isso antes. Eu já me entreguei antes para a igreja e aí não deu certo. Roubaram meu dinheiro, me manipularam, não me trataram bem. Então não vou fazer de novo não. Vou te fazer uma pergunta sarcástica agora. Alguma vez você já comeu carne ruim? Quem que já comeu uma carne mal feita? Dura, mais passada do que devia? Bota a mão bem alta. Só por isso você deixou de ir na churrascaria? Não. Você continua comendo churrasco.
assim também é na igreja. Só porque você se machucou lá atrás, não significa que você vai se machucar agora. E se machucar também, considere-se privilegiado por sofrer pelo bem, assim que Pedro fala na primeira carta dele. Porque se você sofrer por fazer mal, você tem que sofrer mesmo. Você foi lá, roubou, fez coisa errada, mas sofrer por fazer o bem é a melhor coisa que tem. Aqui a gente fala, né? Faz bem fazer o bem sem olhar quem. Então, se você sofre por fazer o bem, é melhor. Então, acostume-se com isso. A gente precisa passar de espectador para explorador. De criatura para filho. E por último, para a gente terminar, a gente precisa passar... E aqui, vou tomar muito cuidado para falar isso, porque pode ser que alguém assuste, né? Agora todo mundo entendeu que pode ser que assuste, eu vou falar. A gente precisa passar de discípulo para apóstolo. Não é pra sair chamando todo mundo de apóstolo, não. Ah, já tem uns 3 aí, velho. A gente precisa passar de discípulo para apóstolo. Por quê? São duas palavras interessantes que são muito significativas na linguagem bíblica. Matateu e apostolos. Discípulo e apóstolo. O discípulo imita, o apóstolo se vira. Pegou a diferença? Sim. Paulo não foi discípulo de Cristo. Entretanto, foi o cara que mais escreveu no Novo Testamento. Pegou? A gente precisa passar de discípulo para apóstolo. Nós todos somos um pouco de apóstolo. Por quê? Discípulo é o que vem atrás. Esse é o discípulo, ele imita, ele anda atrás do mestre. Certo? Esse é o discípulo, estudante. Discípulo é o que vem atrás do mestre. Apóstolo é o que vai depois do mestre. Ele é enviado com a autoridade do mestre. Esse é o apóstolo, essa é a palavra do vocabulário romano. Os soldados, eles eram enviados como apóstolos porque eles carregavam a autoridade do Império Romano. Você e eu, nós somos apóstolos do reino de Deus, sabia? Amém, igreja? Amém. Nós somos apóstolos do reino de Deus, nós somos enviados. Não. E de pregar o evangelho. Olha como é que é o versículo. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus falando. Portanto, o que é portanto? Portanto, é uma ligação de uma frase com a outra. Portanto, o quê? Ide e pregai. Por que tem que ir pregar? Porque a autoridade foi dada para ele e agora ele deu para nós. Então todos nós somos também apóstolos. Nós precisamos passar de discípulo para apóstolo. Por quê? O discípulo, ele depende do mestre para tudo. E não entenda errado, a gente depende de Cristo. Nós queremos ser uma igreja que depende de Cristo. Mas o discípulo depende do mestre para tudo. Mestre, tem 5.000 pessoas sentadas aqui, o que nós vamos dar para eles comer? Jesus olha para eles e fala assim, dá vocês de comer para eles. Ó. É ou não é isso que fala na passagem? Jesus estava tentando incitar neles. Cara, deixa de ser discípulo, passa a ser apóstolo. Se vira com o que você tem na mão. Aí aparece um cara lá, apareceu um moleque aqui, ó. Rodou, mano. Tem 2 pães e 5 peixes. 5 pães e 2 peixes na mão dele. Vai rodar, perdeu o lanche. Aí eles vão e pegam lá o lanche. Aí Jesus vai lá e fala, ó, distribui pra galera. Vai embora. O discípulo depende do mestre para tudo. O apóstolo, ele tem que se virar sozinho. Chegou a tenda, como é que faz? Vamos botar um parafuso aí, mano. Até montar. Ah, não tem tenda, como é que faz? Vai para debaixo da árvore. Não tem árvore, como é que faz? Vai para debaixo da biblioteca. Não tem biblioteca, como é que faz? Vai para dentro de casa. Não tem como, não cabe dentro de casa. Grava um vídeo no YouTube. Ah, não tem internet. Vai na casa do seu vizinho. Ah, meu vizinho também não tem internet. Pede para morrer, mano. Captou a ideia? A gente tem que se virar. O apóstolo tem que se virar sozinho. Eu tenho um amigo que foi missionário na África durante muito tempo. Enquanto ele estava lá, ele ligava para mim, porque ele podia ligar uma vez por mês. Aí ele ligava para mim e eu falava assim, Wade, o que você está aprendendo mais? Ele falava para mim assim, eu aprendi que aqui a gente tem que fazer a nossa própria comida. Um negócio que você fala assim, cara, isso não tem aplicação nenhuma. É espiritual também. Porque não tem pastor para pregar para mim domingo. Eu mesmo tenho que pregar para mim mesmo. Domingo eu tenho que levantar de manhã, eu tenho que pregar para mim mesmo. Segunda-feira eu tenho que levantar de manhã, eu tenho que fazer devocional para mim mesmo. Porque senão eu me desvio. Porque aqui o negócio é punk. É muçulmano para tudo quanto é lado, é um calor infernal, é malária. Ele pegou 4 malárias em 2 anos. Você tem que fazer comida para você mesmo. O discípulo espera a mãe fazer comida, para fazer comida. Jesus, o que nós vamos fazer? O apóstolo, ele mesmo faz a comida. Captou a ideia? Discípulo e apóstolo. O discípulo, ele não precisa pesquisar a resposta, porque a resposta está pronta. Já viu? Você já viu falando aqui que eu não respondo pergunta idiota? Quem que já viu falar isso? Isso é de propósito.
Se você fizer uma pergunta idiota, você vai ver o tiquezinho lá no WhatsApp azul e eu não vou te responder. De propósito. Não é porque eu não gosto de você. Não é porque eu sou prepotente. Não. Porque eu estou te dando uma oportunidade de ser um pouquinho mais inteligente e pesquisar. Pensar. Crer também é pensar, já dizia John Stott. Então, vamos pensar. Se você me mandar uma pergunta que tem fundamento, aí eu vou falar assim, cara, vou pesquisar a resposta. Aí a gente vai pesquisando junto. Porque o discípulo tem a resposta pronta. Jesus, por que você falou em parábolas? O pessoal não entendeu e tal, por quê? Aí Jesus vinha explicar com a maior paciência. Ah, por causa disso, por causa daquilo. Para vocês foi dado o privilégio de entender, para eles não e tal. E agora que Jesus morreu, como é que faz? Aí vem o super espiritual e fala assim, vai pro joelho. E quando ele não responde? Vamos ser sinceros, quem aqui já passou um período que orou e não viu resposta? E aí, como é que faz? Se vira, malandro. Por quê? Porque você é apóstolo, você não é mais discípulo. O apóstolo se vira. Quando o Paulo orou 3 vezes, ele estava com um espinho na carne. Ninguém sabe qual é o espinho da carne de Paulo. Tem gente que acha que era doença, tem gente que diz que Paulo ficou cego, tem gente que diz que Paulo se arrependeu porque a mulher dele morreu e ele se arrependeu da missão, tem um monte de coisa. E ele fala, eu tinha espinho na carne, enviado pelo demônio. 3 vezes eu orei ao Senhor. O que o Senhor falou para mim? Cala a boca. Basicamente isso. A minha graça te basta. Só isso. Ô, tá orando mais pra quê? Você precisa orar mais não, filho. Vai, ó. Segue o baile. Acabou? Minha graça tá aí. Minha graça te basta. Vambora. Tô falando isso pra gerar uma igreja desespiritualizada? De maneira nenhuma. Nós precisamos ser uma igreja que ora. A gente só não pode ficar dependendo de resposta de oração o tempo todo. A resposta já tem. Sabe qual é a resposta? É Cristo. Cristo é a resposta pra tudo. Ah, meu casamento acabou. Cristo. Meu casamento vai voltar. Cristo. Meu filho está nas drogas. É Cristo. Meu filho saiu das drogas. É Cristo. A resposta é Cristo. Ah, isso é muito simplificado. É porque eu sou uma pessoa simples de pensamento. Então, para mim, se complicar fica ruim. Eu prefiro ficar no simples. O discípulo tem a resposta pronta. O apóstolo tem que se virar. Ele tem que aprender a improvisar. O discípulo entende. Olha só o que o discípulo entende. Vou acabar com essas 2 frases. O discípulo entende, vem e vê e vem e ouve. Quando você fala assim, ó, tem culto domingo, 10 horas da manhã. Vem ver o culto. O discípulo entende assim. Vem ouvir a palavra. É assim que o discípulo vem. Quem é discípulo normalmente convida as pessoas para ir à igreja. Quem é apóstolo é a igreja. Pegou a diferença? Eu não preciso do seu relatório de quantas pessoas você trouxe para a igreja domingo passado. De quantos discípulos você fez. Estou nem aí para quantos discípulos você fez, quantas pessoas você convidou para a igreja. Eu quero saber qual é o fruto do Espírito que está dando na sua vida. Gálatas capítulo 5. Eu quero saber se seu casamento está em dia, eu quero saber se está sendo benigno, bondoso, caridoso, amoroso, generoso. É isso que eu quero saber. O resto é natural. A gente não precisa de multidão. Jesus só tinha 12. Discípulo entende, vem e vê e vem e ouve. Olha o que o apóstolo entende. O apóstolo entende, vai e prega, vai e faz. Discípulo entende, vem e vê, vem e ouve. O apóstolo entende, vai e prega, vai e faz. E por último, baseado na história que a gente tem, baseado nos evangelhos, baseado no final da vida de Jesus, o discípulo corre da cruz. Pedro negou Jesus 3 vezes. Sobrou ninguém nos pés da cruz. Discípulo, ó, todo mundo meteu o pé. Discípulo corre da cruz. O apóstolo corre para a cruz. Você está correndo para a cruz ou da cruz na sua vida? Tem um chamado na sua vida. Talvez algo pastoral. Talvez algo numa outra área que não é a área do seu trabalho. E aí você está pensando, largo ou não largo? Faço ou não faço? Meu conselho para você? Obedece a Deus, a melhor coisa que você faz. Porque o discípulo corre da cruz. O apóstolo corre para a cruz. Então, nesse domingo, a gente leu alguns versículos. A gente viu lá Mateus capítulo 4, a gente viu Atos capítulo 2. E eu quero que você leve essa ideia hoje. Eu sei que eu tirei um domingo, eu não gosto de fazer isso, mas eu tirei um domingo para a gente falar desse tema. O que é uma igreja para quem não gosta de igreja? É uma igreja que aponta para Cristo, é uma igreja que depende de Cristo, é uma igreja que vive em Cristo, é uma igreja que não tem espectadores, é uma igreja que não tem criaturas e servos só, é uma igreja que tem filhos de Deus, e é uma igreja que está cheia de apóstolos. Amém? Amém. Posso ouvir um amém de apóstolo? Amém! Aleluia! Oh, glória! Deus te abençoe, você tenha um ótimo domingo.